Vamos abrir o texto sagrado enquanto elas estão ali se preparando. Abra comigo aí no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 13. Livro do Apocalipse, capítulo de número 13. No prefácio do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, C.S. Lewis escreve: nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O segundo é acreditar e sentir um interesse doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam ao materialista e ao bruxo como o mesmo prazer. Os cristãos, ao menos em tese, não são nem uma coisa nem outra. Mas por vezes é como se comportam, vocês não acham? Alguns desprezam totalmente a existência do diabo e se dão por satisfeitos com a vida real, como gostam de tratar os materialistas. Outros abraçam qualquer novidade religiosa e acabam se perdendo nos excessos do medo e da curiosidade. É o que o diabo quer, irmãos. Segundo Lewis, no mesmo prefácio, o diabo quer nos distrair com uma dose de vida real ou nos confundir com filosofias incompatíveis dançando em nossa mente. São as armas do diabo. São as armas do dragão do Apocalipse. E sobre estas trata o capítulo de número 13. Para conhecê-las melhor, eu quero ler com vocês o último verso do capítulo 12, pois foi onde paramos no último domingo. Apocalipse, para começar, verso 18 do capítulo 12. O texto inspirado diz: então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Vamos orar outra vez? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra crendo no que ela é. Foi Teu Filho que, orando por nós, pediu: santifica-os na verdade, Tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade de Deus e nós cremos nela. Mas sabemos que para compreendê-la, e mais do que isso, para responder de maneira apropriada à Bíblia, nós precisamos da assistência do Teu Espírito. Rogamos por isso, estamos na dependência dEle, contamos com Ele nesta manhã, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Além de tratar o Apocalipse como uma apresentação simbólica do conflito que os crentes se enfrentam no mundo, se queremos entendê-lo de verdade, nós precisamos lembrar que seus primeiros leitores estavam muito mais familiarizados com o Antigo Testamento e, obviamente, não podiam estar familiarizados com as notícias da internet dos nossos dias.
Digo isso, irmãos, porque por vezes nós temos muito interesse pelas novidades e ficamos confusos com qualquer nova suposição de interpretação do livro do Apocalipse. Se você realmente quer entender a mensagem deste livro, você precisa olhar mais para trás, para o livro que a igreja usava no primeiro século. E muito menos deve se perder nessas interpretações sensacionalistas e populares dos nossos dias. Nós vamos voltar ao Antigo Testamento durante a exposição deste capítulo. Antes, de acordo com o verso que lemos, que em algumas versões aparece no capítulo 12, em outras até no 13, porque é uma transição. O dragão está em pé na areia do mar. Ele está em pé tramando e esperando por seus aliados. Pois, como ouvimos no último domingo, ele perdeu. Não foi capaz de impedir o nascimento do Salvador. E na morte e ressurreição de Cristo, ele foi expulso do céu para sempre. Não há lugar mais para ele lá. O que lhe resta agora, até o fim dos tempos, é perseguir a igreja na terra. Como ele fará, pastor? Até quando fará? E quais são as armas que o dragão vai empregar nesta perseguição contra a igreja? Primeiro, irmãos, de acordo com o que temos nos versos 1, 2, 3 e 4 deste capítulo, eu posso dizer que o dragão vai usar a arma da falsa adoração. Versos 1 e 2. Vamos voltar ao texto outra vez. João escreve: vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A visão de João tem como pano de fundo a visão do profeta Daniel no capítulo 7. Na do profeta, irmãos, animais surgiram do mar, representando impérios humanos. Na do apóstolo, uma única besta, reunindo todos os animais de Daniel, sobe do mar e recebe do dragão, de uma vez só, poder, trono e grande autoridade. Pastor, será que estamos falando do anticristo? Sim, exatamente. Embora tenha-se a expectativa de que ao fim dos tempos alguém se levante como líder da oposição ao povo de Deus, segundo o testemunho do Novo Testamento, o espírito do anticristo já persegue e ataca a igreja desde o primeiro século. Por isso, como explica o Dr. William Hendrickson, é melhor entender que a primeira besta representa o poder perseguidor de Satanás, operando em e por meio das nações deste mundo e de seus governantes. O domínio mundial dirigido contra o povo de Deus, onde e quando ocorre na história, isso é a besta que subiu do mar contra o povo de Deus. E ao subir, pastor, o que é que ela faz na terra? Versos 3 e 4, irmãos. João escreve: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão,
que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? O que vocês perceberam? Alguma comparação lhes ocorreu? De quem se diz no capítulo 5 do Apocalipse: eu vi um cordeiro de pé que parecia ter estado morto. E a quem se canta na travessia do Mar Vermelho: quem é semelhante a ti, Senhor? Percebem agora? O que acabamos de ler no Apocalipse é uma paródia. A carreira da primeira besta do dragão é uma fraca paródia que tenta imitar ou reproduzir a morte e a ressurreição de Cristo. Ainda assim, ela consegue muita atenção e ganha bastante adoração. Será que ela vai ganhar a nossa também, irmãos? Não se engane, ela vai ao menos tentar. Pois falando dos últimos dias, foi Jesus quem disse: aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Você é um deles? Então, como você se prepara? Como você se protege da idolatria política, que é a questão da primeira besta do Apocalipse? Veja, não é tão simples como escolher entre um ou outro lado. Somos simplistas às vezes, e é assim que tratamos a questão. Porém, como crentes, irmãos, nós precisamos ter consciência de que toda e qualquer filosofia política pode vir a ser idólatra quando se apresenta como redentor da humanidade. Então veja, o liberalismo econômico, por exemplo, diz que se o Estado sair da frente, os indivíduos serão suficientes em seus relacionamentos. A democracia prega que se o povo for soberano, nós teremos um consenso pleno. O conservadorismo ensina que, se cuidarmos das instituições e das tradições, a humanidade vai se aperfeiçoar. E o socialismo prega que, se o capitalismo deixar de existir, nós também vamos matar o egoísmo e viveremos em uma sociedade igualitária e feliz. O que é que tudo isso tem em comum? Indivíduos, coletividade, instituições e Estado, de forma autônoma, estão nos prometendo um mundo melhor. Por isso, em última análise, todas as propostas políticas podem ser apóstatas e idólatras, pois desconsideram a realidade bíblica de que em Cristo vivemos, nos movemos e existimos. Que é Cristo que sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder, e que por Cristo todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora percebam, embora possam ser idólatras, todas as propostas estão falando de felicidade. Para alguns, a felicidade é encontrada na igualdade. Para outros, na individualidade. E ainda para outros, no respeito e admiração pelas instituições e tradições. Será, irmãos?
O que é que nos ensina nosso breve catecismo em sua primeiríssima pergunta? Obviamente que fundamentado na Escritura ou no conselho de Deus como um todo. Qual é o fim supremo do homem? O fim supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eis onde está a nossa real felicidade, irmãos. Como tão bem colocou Agostinho, fizeste-nos para ti, e inquieto estará o nosso coração, enquanto não repousar somente em ti. É isso, irmão. Se você é um eleito, não se deixe enganar por figuras ou ideologias políticas. Fazê-lo é sabotar a si mesmo, é meter-se em decepção, e é, acima de tudo, esperar de algo ou alguém o que só Deus pode nos dar em Cristo. Portanto, crente, é idolatria. Agora, você não sabe se é um dos eleitos de Deus, e por isso também vive perdido, adorando a muitos cristos, ou aos muitos cristos deste século. Lembre-se, a primeira besta vai pousar de Cristo, vai se apresentar como o Redentor do mundo, vai oferecer cura, salvação e plena satisfação. E detalhe, disse João, muitos vão adorá-la. Será este o seu caso? Como saber? Como saber se eu estou adorando ao verdadeiro Cristo ou a um falso Cristo? Olhe para a sua própria experiência e estude, perceba, analise os resultados da sua adoração. Quais são eles? Eles são profundos ou rasos? Duradouros ou passageiros? Eles são benéficos ou prejudiciais? Em outras palavras, o que eu quero dizer é: o Cristo a quem você adora é suficiente o tempo todo? Ou será que você vive procurando um novo Cristo, porque o anterior não foi suficiente? E neste processo de procura e de adoração, as pessoas com quem você vive são abençoadas por sua adoração? Ou são sacrificadas no altar da sua adoração? Como saber se eu estou adorando ao verdadeiro Cristo ou a um falso Cristo? Depois de olhar para a própria experiência e perceber os resultados da adoração, volte-se para a Bíblia, amigo. Na Bíblia, no Antigo Testamento, o verdadeiro Cristo nos é prometido de Gênesis a Malaquias. Nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o verdadeiro Cristo nos é apresentado, obra e pessoa. E no restante do Novo Testamento, o verdadeiro Cristo nos é explicado e aplicado às várias áreas da vida. Volte-se para a Bíblia, se quer conhecer o verdadeiro Cristo. Se o fizer, e se o Espírito Santo de Deus iluminar o seu coração, você vai concluir, como muitos de nós já fizemos: não há comparação. A besta pode tentar ser, fazer e entregar, mas ela jamais nos dará o que Deus nos dá em Cristo. Por isso eu digo a você o que já disse aos crentes antes: não se deixe enganar por nada nem ninguém que lhe oferece salvação existencial plena. Não vai dar. Verdadeira paz só se acha no perdão dos pecados diante de Deus. Plena satisfação só se encontra no relacionamento com o Criador, que nos fez para a satisfação.
Então vejam, a primeira arma que João nos apresenta aqui do dragão é a arma da falsa adoração. Qual é a segunda, pastor? Entre os versos 5 e 10, ele vai nos dizer que o dragão vai usar a arma da severa perseguição. Vamos ler dos 5 ao 8, o desenvolvimento ainda da primeira besta que João viu. O texto diz: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Percebam, eis o que acontece com a besta que sobe do mar. Além de ser adorada por muitos como se fosse o Salvador, esta besta política ataca o verdadeiro Deus com palavras arrogantes e blasfemas e persegue o povo de Deus, detalhe, até vencê-lo. O que significa que nos últimos dias, que antecedem imediatamente o retorno de Cristo, a igreja do Senhor vai quase desaparecer da terra. Até quando, pastor, sofreremos? E por que uma mensagem assim seria tão encorajadora para aqueles que estão sofrendo? Percebamos algumas coisas. Primeiro, irmãos, a besta política recebeu autoridade, ela não a tem de verdade. A ela foi dado poder, ela não o possui. E esta besta vai usufruir do que recebeu de Deus, por permissão dele, por um tempo determinado. Você leu, 42 meses. Um tempo, tempos e meio tempo da semana passada. 1.260 dias da semana passada. 3 anos e meio do capítulo 11. O que tudo isso significa, pastor? Somente o seguinte: que Deus continua reinando sobre a história. E que por mais severa que seja a perseguição da besta, entre as duas manifestações de Cristo, como um furacão que vem e vai, ela vai passar. Segunda coisa importante, veja o tratamento que Deus nos dá aqui neste texto. A besta foi amaldiçoar a Deus e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Olha como somos tratados aqui, gente. Os santos são perseguidos na terra pela besta, porque já são cidadãos do céu. Agora, enquanto eles são perseguidos na terra pela besta, os santos já desfrutam em parte dos benefícios que vão desfrutar plenamente no futuro. Não foi o que Paulo escreveu aos Efésios? Em Cristo, nós já estamos assentados nas regiões celestiais. O que significa dizer que aqui e agora, no meio de um culto público, nós desfrutamos como que por gotas do que vamos desfrutar eternamente no céu. Além disso, nós somos os que tiveram os nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Portanto, vejam, muitos rejeitam o Cordeiro na vida e adoram a besta,
mas vão sofrer eternamente por isso. Os crentes padecem agora sob a mão poderosa da besta, mas porque creem e adoram ao Cordeiro, eles estão seguros por toda a eternidade. Por isso, falando como um pastor, João escreve, versos 9 e 10. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. E se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. É uma exortação, gente. Combinando textos do profeta Jeremias, que escreveu para os cativos da Babilônia, João está preparando os crentes para o sofrimento. Sim, nós já vencemos o dragão no sangue do Cordeiro, mas na luta contra ele, talvez seja necessário dar todo o sangue que vocês têm. E o que é que se espera de crentes? Na perseguição? Perseverança. Como reformados, nós temos o costume de tratar deste assunto apenas como uma doutrina no âmbito da segurança da salvação, e estamos corretos. Mas não podemos limitar o alcance do assunto. A perseverança dos santos é mais bem vista e vivida, irmãos, no calor das lutas, nos dias de provas e de perseguições. Por isso, a pergunta que precisamos fazer a esta altura é: como perseverar na fé em dias de severa perseguição? De acordo com o que acabamos de ouvir, nós precisamos lembrar da fonte de nossa esperança. Outra vez, queridos, embora a besta seja poderosa, quem é o soberano sobre tudo? E mesmo que ela tenha poder para perseguir e maltratar, quem lhe delimitou o tempo de sua vitória? Foi o nosso Deus. Ele é a fonte da nossa esperança. Por mais severa que seja a perseguição contra os crentes, e por mais difícil que seja o sofrimento em que você se encontra nesta manhã, lembre-se disso. Vai passar. E em todo tempo, nosso Deus continua reinando. Eu não sei se você notou, mas nós só não somos adoradores da besta hoje. E só não seremos condenados ao sofrimento eterno por isso depois. Porque os nossos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, que morreu desde a criação do mundo. Você sabe o que é isso? É a maravilhosa doutrina da eleição. Por pura graça, irmãos, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para a salvação. E por pura graça também, em Cristo Jesus, Ele nos conquistou salvação e nos libertou da falsa adoração e da eterna condenação. Ele é a nossa esperança, irmãos. Em tempos de perseguição, nós também precisamos lembrar do nosso chamado. Deus não nos chamou para facilidade, querido. Como pregam os falsos mestres da televisão. Você ouviu a exortação de João, não ouviu? Deus nos chamou para a perseverança e para a fidelidade. Irmãos nossos, na Ásia, no norte da África, no Oriente Médio, estão sendo agora esmagados sob a mão de governos religiosos e totalitários. Sabe o que é isso? É a besta que subiu do mar. No Ocidente,
Nós somos perseguidos por ondas e ondas de novas ideologias e pressões culturais. Quando não as abraçamos, nós somos excluídos. Sabe o que é isso? É a besta que subiu do mar para perseguir a igreja. Por que você ficou surpreso? Porque achava que seria diferente. Lembre-se das palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Não se entristeçam, não fujam do mundo, não corram para os montes, alegrem-se, disse Jesus, e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Lembre-se do seu chamado. Em tempos de perseguição, queridos, nós também precisamos lembrar do nosso socorro. Qual é, pastor? Vocês se recordam dos amigos de Daniel? Por que eles foram parar naquela fornalha ardente? Porque não se prostraram diante de uma besta política. E o que foi que Nabucodonosor viu, gente? O que o imperador disse sobre o que assistiu naquele dia? Não foram 3 os homens que lançamos na fornalha ardente? E por que agora vejo 4 andando livremente no fogo? E vejam, o 4º tem aspecto do Filho dos deuses. Não é garantia que não sofreremos no fogo. Mas de capa a capa a Bíblia nos promete. Deus está ao lado do povo sofredor e fiel sempre. É o que o autor de Hebreus, por exemplo, nos promete sobre Cristo. Todas as nossas intuições naturais nos dizem que Jesus está conosco quando a vida vai bem, não é assim? O autor de Hebreus disse é o contrário. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. É a isso que chamamos de solidariedade no sofrimento, irmãos. Nós não estamos sozinhos. O Cordeiro a quem adoramos também sofreu. Ele entende o nosso sofrimento. Mais do que isso, porque nos ama, Ele se aproxima de cada um de nós pessoalmente. E como Ele, que depois de sofrer, entrou na glória do céu, em breve, por maior que seja o nosso sofrimento na terra, todos nós também entraremos no gozo celestial. Celebremos isso. Perseveremos até o fim. O dragão vai usar as armas da adoração ou da falsa adoração e da severa perseguição. E por fim, entre os versos 11 e 18, eu ainda posso dizer que ele vai usar a arma da pressão social. Assim como o dragão, esta primeira besta também tem um aliado. Quem é? Leiamos do verso 11 ao 14. João escreve: então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera.
O pano de fundo aqui, irmãos, ainda é o mesmo. As visões de Daniel. Contudo, se a primeira besta representa o poder político que persegue, a segunda representa o poder religioso que engana. Vocês notaram isso? Ela tem a aparência de cordeiro, mas ela fala como dragão. Os verdadeiros profetas levam pessoas a adorar a Deus. Esta besta faz toda a terra adorar a primeira besta. E para tanto como os verdadeiros profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias, por exemplo, ela até opera sinais e faz descer fogo dos céus. E como se via na Babilônia de Daniel e na Roma dos dias de João, aí ela exige que todos os homens se prostrem diante de uma imagem. Ela não apenas vai enganar para ter adoração, ela vai exercer domínio, ela vai perseguir e pressionar homens e mulheres. Versos 15, 16 e 17. João registra: foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Vejam, por meio de ilusões ou até de demônios, esta segunda besta dá movimento à imagem da primeira. E como a primeira, ela persegue e até mata aqueles que não querem adorar. Ela lhes impõe certa marca. Se você a tem, você é parte da vida social e dos privilégios da comunidade. Se você não a tem, você está excluído de muitas dádivas da sociedade. Pastor, que marca é essa? Eu sei que você já deve ter ouvido muita coisa acerca desta bendita marca, mas lembre-se, o Apocalipse é um livro simbólico. E os primeiros leitores eram mais versados no Antigo Testamento. E, obviamente, nada sabiam de chip, computador ou aviões. Então, em primeiro lugar, o significado desta marca tinha que fazer sentido para os primeiros leitores. Eles não entenderiam essas interpretações que fazemos, modernas e esdrúxulas. Então tenha em mente, por exemplo, que pelo contexto interno do livro, os crentes também são marcados no Apocalipse. Nos capítulos 7 e 14 eles são selados, recebem o sinal de que pertencem a Deus e ao Cordeiro. Isso eles entenderiam. Eles entenderiam também o Antigo Testamento, quando Deus disse ali na saída do povo do Egito, que a sua lei devia ser marcada na mão e na testa dos israelitas. Eles entenderiam isso. Linguagem figurada. A lei de Deus precisa dominar meus pensamentos e nortear minhas ideologias. E a lei de Deus precisa influenciar minha prática segundo os compromissos religiosos que eu tenho com Deus. É o que eles entenderiam, irmãos. Nada de chip, computador, avião, internet ou coisa do tipo. Não sei se eu lhe decepcionei, mas faz mais sentido.
Pastor, mas e agora? Seja o que for, como é que os crentes respondem a esta pressão da segunda besta? Outra vez, como um pastor. João fala, verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Alguém já disse que a ordem de João é matemática, pois no mundo antigo, as letras do alfabeto substituíam os numerais. Era o caso mesmo. Se fosse assim, João estaria dizendo, calcule o número de letras de um nome e você saberá quem é a besta. E se seguíssemos a lógica, poderíamos chegar a uma infinidade de resultados diferentes uns dos outros. Mas de novo, irmãos, lembre-se, nós estamos em um livro de símbolos. No Apocalipse, números são sempre usados figurativamente. Por isso, este não deve ser calculado. Ele deve ser entendido, como João escreve, como número de homem. Número que representa a humanidade ou a incompletude. Eu vou deixar que o Dr. William Hendrickson nos ajude outra vez. Olha o que ele escreveu. Dê atenção a isso. O número da besta é número de homem, como João diz. Ora, o homem foi criado no 6º dia. O número 6, sobretudo, não é o número 7, e jamais chega a 7. Falha sempre em atingir a perfeição, isto é, nunca se torna 7. 6 significa não atingir a marca, significa falha. 7 significa perfeição e vitória. Por isso, regozije-se, ó igreja de Deus, a vitória está do seu lado. O número da besta é 666, isto é, falha sobre falha sobre falha. É número de homem, pois a besta se gloria no homem, e como homem, ela também há de falhar. Será que entendemos? E será que vamos nos regozijar, como pede o comentarista? É claro que queremos nos alegrar, agora e por toda a eternidade. Para tanto, como nos exorta João aqui, nós precisamos fazer uso de sabedoria. Para que precisamos da sabedoria de Deus? Segundo esse texto, nós precisamos da sabedoria de Deus para perceber os enganos religiosos da besta que subiu da terra. De novo, ela tem a aparência de cordeiro, mas ela fala como dragão. Ela não grita contra Deus abertamente como fez a primeira besta. Ainda assim ela seduz e engana como a serpente no Éden. Ela é sorrateira, é mansa, tolerante, atraente. E por isso, por onde passa, causa boa impressão. São pastores, professores, cantores, escritores, pessoas que influenciam o nosso tempo com tudo o que não é de Deus. O segredo para se proteger desta besta é perceber não como ela fala, mas o que ela fala. Ela pode até usar a Bíblia, irmão, mas ela fala a Bíblia mesmo? Ou será que a recorta e a adultera para usá-la segundo a própria conveniência, entende? Não é porque alguém está citando a Bíblia que necessariamente ele está concordando com a verdade da Bíblia. Tenhamos cuidado. Quando fala dos homens,
A segunda besta o trata como alguém que está sob a ira de Deus e que, portanto, precisa de perdão de pecados. Ou ela o eleva à condição de quase Deus, perfeito, capaz, todo-poderoso, para realizar-se e realizar o mundo. Ao oferecer seus presentes, a besta em algum momento menciona Cristo como o maior deles? Ou será que ela apenas engana a humanidade com presentes menores e mais passageiros? E lembre-se, ela opera sinais e maravilhas. E assim imita a obra do próprio Deus. E procura ter a credibilidade dos profetas do AT e dos apóstolos do NT. Se estão fazendo o que estão fazendo, bem, é de Deus. Mas para que a besta opera sinais e maravilhas? O que quer com o que opera? Quando a besta usa a religião, irmãos, os fiéis são quase sempre levados a adorar seus líderes. E quando se utiliza da tecnologia, os homens acabam adorando o próprio homem. É o que a besta quer. Desviar a adoração do verdadeiro Deus para o dragão, seus aliados e seus súditos. Enquanto que toda vez que Deus opera de verdade, Ele eleva a pessoa bendita de seu Filho. Um exemplo só. O maior dos milagres que Deus pode operar entre nós aqui. Novo nascimento por obra do Espírito e por meio da pregação do Evangelho. Quando Deus ressuscita alguém da morte espiritual, Ele não faz esta pessoa se encantar consigo mesma, faz? Ele não faz esta pessoa se sentir a melhor e a maior pessoa e mais importante do mundo, faz? Ele lhe dá olhos para que esta pessoa veja a Cristo e coração para que ela ame a Cristo acima de todas as coisas neste mundo. Então é simples. Se as obras não exaltam a Deus e seu Filho, é a besta que está em ação. Por tudo isso, precisamos de sabedoria. João ainda acrescenta, nós precisamos de sabedoria para suportar a pressão que a besta que subiu da terra vai nos impor, se não nos conformarmos ao mundo dela. Valores, ídolos e sistemas, nós vamos sofrer, gente. E ponto. Não há como escapar disso, se você não receber a marca da besta. Ou seja, se não se comprometer com as ideologias dela, na mente e na prática, não se iluda, você vai sofrer. Você vai ser excluído de grupos na faculdade, você vai perder oportunidades de emprego, você será desprezado por familiares, simplesmente porque você tomou o outro lado, o lado daqueles que foram marcados por Deus no sangue do Cordeiro. É o que pode estar acontecendo na sua casa, no seu trabalho. E é certo que muitas pressões da besta dominam os campos universitários e as nossas escolas nos nossos dias. Como também o fazem em todas as outras partes da sociedade. Então lembre-se, o número da besta é 666. Falha sobre falha sobre falha. É número de homem. E como homem, a besta também há de falhar. Primeiro, ela há de falhar no que promete, irmãos. Ela nunca dará ou entregará o que nos promete. Logo, se você está sob a pressão dela, não ceda. Por mais que você tenha tudo
o que o mundo da besta aprova, você nunca seria capaz de ser realizado plenamente sem Deus. Mais importante ainda, esta besta vai falhar, porque como ouviremos no próximo domingo, ela vai perder como o dragão. Cristo e seu povo serão vitoriosos ao fim e para sempre. Então o segredo é: busque alegria no seu Deus e não nas ofertas da besta deste século. Ponha os olhos na eternidade e em tudo que Deus tem reservado para os seus. E não se perca em pequenas glórias, poucos presentes que existem hoje e amanhã já não estão mais aqui. O mesmo vale para aqueles que ainda não são cristãos. Por mais severa que seja a perseguição da besta, ela vai passar. Agora, a de Deus, quando o dia do juízo chegar, irmãos, será perfeita, pesada e eterna. O pecador que passou a vida desprezando o Cordeiro e adorando a besta, vai ser condenado pelos próprios pecados a um sofrimento eterno, a uma pressão que jamais terá fim. Vale a pena? A única saída para o pecador é se apropriar da sabedoria de Deus hoje, agora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais e os gregos procuram por sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto gregos como judeus, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Os judeus são os religiosos que pedem sinais e que se perdem às vezes na adoração. Os gregos são talvez os materialistas que entendem que sabedoria humana resolve todas as coisas na vida. Os dois se frustram. Nenhum deles encontra o que procura na vida. Mas Deus, por graça, salva tanto um como o outro, por meio do poder e da sabedoria que estão em Cristo. Se o Espírito está chamando você, como Paulo coloca aqui, e se como parte do chamado dele você se sente pecador, se percebe sob a condenação de Deus, e olha para Cristo como aquele que foi enviado por Deus para salvá-lo da condenação, creia, Deus pode operar em você nesta manhã novo nascimento para a glória dele. Você será transportado de um reino para o outro, deixará de ter uma marca e terá a marca daqueles que vão morar no céu. É do que você mais precisa. É do que todos nós precisamos neste mundo mau. Nós precisamos conhecer e andar com o verdadeiro Cristo que se revela na Escritura, gente. Pois como C.S. Lewis nos alertou na introdução, o que o diabo mais quer é nos distrair com uma dose de vida real ou nos confundir com filosofias incompatíveis, dançando em nossa mente. São as armas do dragão. Mas se estivermos em Cristo, estamos seguros agora, estaremos para todo sempre. Pois o número dele não é
6, 6, 6. Falha sobre falha sobre falha. O número dele é 7, 7, 7. Vitória sobre vitória sobre vitória. Descansemos no Senhor. Curve a sua cabeça, faça uma breve oração e confie sua vida, família, aos cuidados do Senhor.